Salve galera, tudo belezinha? É o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre Superman Grandes Astros. Eu vou trazer a resenha para você desse trabalho, para você saber por que é um dos quadrinhos mais aclamados do Superman. Para algumas pessoas a melhor história do Superman de todos os tempos. Mas eu vou fazer mais do que isso, eu vou comparar edições, porque a versão que eu vou resenhar para você é a versão da edição absoluta e ela tem algumas diferenças em relação a edição lançada pela editora Panini anteriormente, que vamos chamar assim de edição definitiva. Então tem a edição definitiva, que é essa aqui, tem a edição absoluta, essa série em 12 partes que saiu aqui no Brasil já em vários formatos pela editora Panini, e muita gente está se questionando aí se vale a pena você trocar a sua edição definitiva ou não, ou caso você não tenha ainda essa história, vale a pena ir atrás da edição definitiva, edição absoluta. Eu vou trazer todos os detalhes nesse programa para você. Mas antes da gente falar sobre quadrinhos, eu quero trazer uma informação muito importante e relevante. Na verdade, foi um pedido feito aos produtores de conteúdo pelo próprio YouTube. A plataforma pediu aqui para que eu comentasse com você a respeito dos perigos da dengue. E eu preciso te dizer que nesse caso aqui, o que eu vou conversar com você me atinge diretamente, porque eu estou exatamente nesse momento me recuperando de uma semana duríssima aí, porque eu fui sim contaminado pelo Aedes aegypti, eu peguei dengue. E eu tô aqui gravando, inclusive, esse primeiro programa depois desse processo. Se você olhar aqui nos últimos vídeos do canal, você vai ver que eu fiquei um tempo sem trazer conteúdo novo aqui pro canal, justamente porque eu tava passando pelo processo da dengue. E eu nunca tinha tido, não sabia exatamente como é que se manifestava no corpo, e é ruim, hein? Nossa senhora! Bom, existem aí basicamente dois tipos de dengue, né? Tem aquela chamada dengue clássica e tem a hemorrágica, que é mais perigosa e tal. Eu peguei a clássica, né? E aí varia muito os sintomas, varia um pouco os sintomas, porque algumas pessoas, por exemplo, têm muitas dores nas articulações. Eu não tive praticamente dor na articulação. Algumas pessoas relatam também dores musculares ou dores bem localizadas. Eu tive uma dor geral, assim, parecia até uma gripe forte. Inclusive, eu cheguei a fazer uma postagem aqui no canal na semana passada, porque eu entendia, né, antes de ir ao médico e tal, eu achei que eu estivesse com sinusite, a sinusite atacada. Por quê? Porque estava me dando um pouco de febre e eu sentia uma dor forte atrás dos olhos. Mas quando eu comecei a ler um pouco mais dos sintomas e percebi que poderia ser dengue, fui lá, fiz o exame e tal, e aí constatou que eu realmente estava com dengue. O tratamento é ficar em casa, tomando muito líquido, né, se hidratando, e eu fui tomando ali uma Novalgina para controlar a febre e tudo mais. E o que rolou foi que eu fiquei alguns dias tendo febre, ausência absoluta de apetite, não é? E muita canseira, assim, um estado de total exaustão, a ponto de você não conseguir fazer absolutamente nada, nem ler quadrinhos. Eu li muito, assim, eu pegava o material para ler, conseguia ler 10, 15 páginas, já não dava mais para ler. Até mexer no celular é muito desagradável, é muito desconfortável quando tá lidando com esse processo. E na fase final ali dos sintomas, né, tem um sintoma que acontece com algumas pessoas, comigo aconteceu bastante, que é de uma coceira no corpo inteiro, porque o organismo libera uma substância chamada histamina para combater a infecção e dá uma coceira realmente muito grande, cara, nos braços. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas meu braço ainda tá meio manchado, assim, os braços, as pernas, muita coceira realmente, e essa sensação muito forte de desânimo e total falta de apetite. Embora eu já esteja bem melhor, fui tomando medicação e tal, repousei bastante, né, tanto que não trouxe conteúdo aqui pro canal justamente porque eu estava nesse processo de repouso, eu ainda me sinto com um nível de apetite praticamente zerado, cara, assim, eu como porque tem que comer, mas eu perdi peso e tal, porque não tem fome, cara, simplesmente não tem fome, não tem vontade de comer. Até nos primeiros dias, assim, eu realmente não conseguia comer. A minha esposa comprou um hambúrguer, que é uma coisa que eu adoro, cara, hambúrguer. Ela comprou pra mim um hambúrguer, assim, pequeno, e ali com uma porção de batata. Nem é a refeição mais indicada nesse processo, né, mas eu sempre procuro comer muito vegetal, frutas e tal, e eu tava comendo isso numa tentativa de reativar o meu paladar. Eu comi menos da metade do lanche, assim, cara, e comi 2, 3 batatinhas, já era, não dá vontade de comer. Realmente é um problema essa coisa da dengue. E eu ainda estou lidando com essa sensação de
Cansaço, desânimo, ainda tá bem forte isso. Eu fui ler, fui pesquisar e descobri que é muito comum que algumas pessoas continuem sentindo isso, às vezes até por meses depois da infecção, né? Porque tem uma queda ali de plaquetas e aí você fica com essa sensação de cansaço e tudo mais. Eu confesso que eu tô lutando um pouco com isso, eu tô repousando, mas também não tô me deixando entregar completamente, porque senão não tem vídeo aqui no canal, a gente não consegue fazer outras coisas e tal. Tô bem melhor já, mas ainda assim com uma sensação de cansaço, até uma certa impaciência. Isso é uma coisa que também acontece. Tem alguns efeitos psicológicos. Eu confesso que em determinado momento da semana passada, eu passei por alguns períodos assim que eu tava bem deprimido, assim, eu não tava bem, cara, mentalmente, assim, psicologicamente. Eu tava me sentindo meio desesperançado, pensamentos não muito bons passando pela cabeça, sabe? Pensamentos ruins, na verdade, passando pela cabeça. E isso também é um efeito, né? Que pode acontecer aí, um efeito da dengue. Então eu tô aproveitando que eu passei pela experiência para dizer, olha, é ruim mesmo, sabe? Se uma pessoa já está com uma certa idade, ou a pessoa já está com a saúde debilitada, é perigoso, Existem casos de muitas pessoas aí que chegam a óbito por conta da dengue, especialmente quando é o caso da dengue hemorrágica. Então, olha, cuidado com criadouros, tá? Essa coisa aí, usa repelente, usa aquele veneno em casa para afastar todo tipo de pragas. É claro que na minha casa aqui não tem nenhum criadouro e eu tomo todos esses cuidados, mesmo assim pode acontecer, porque todo cuidado é pouco, essa que é a verdade, né? Então eu tô aproveitando aqui a minha experiência para passar para você todos os cuidados. Cuidado aí, você que tem pessoas de mais idade em casa, enfim, independentemente da circunstância, tome cuidado, tá? Verifique se não existe aí nenhum tipo de criadouro aí na sua casa. Cuide-se, porque não é brincadeira, hein? A dengue, eu vou falar agora pra você. Você passar uma semana, você não conseguir nem ler gibi, cara, tão, sabe, desanimado, você fica muito... É muito ruim, é uma experiência bastante desagradável e eu não quero que você passe por isso, nem você, nenhum dos seus familiares, tá bom? Eu vou aqui me recuperando e até esse programa para falarmos daquilo que a gente ama, que é gibi, é uma forma também de eu ir voltando às atividades aqui no canal aos poucos, porque eu tô evoluindo aí na progressão da melhora. Então a gente vai falar sobre aquilo que mais nos interessa, que é sobre histórias em quadrinhos. Então hoje a gente vai fazer esse comparativo e eu vou comentar com você por que eu gosto tanto de Superman Grandes Astros. Vamos nessa? Bom, olha só, essa aqui é a edição absoluta, ela tem a caixa, tem uma sobrecapa, eu já mostrei detalhes de como ficou essa edição absoluta num programa que eu fiz de unboxing, tá? Esse quadrinho aqui foi adquirido na loja Mundos Infinitos. Aqui na descrição eu vou deixar o link para que você conheça a Mundos Infinitos. Se você não tem ainda ali cadastro, recomendo fortemente que você faça, em especial na área de alerta de cupons, porque você vai receber cupons de acordo com seus padrões de compra, tá? São cupons de desconto exclusivos para quem é cliente da Mundos Infinitos e o catálogo é bastante amplo, bastante variado, tem muita coisa boa para você conferir lá e você pode adquirir essa edição absoluta com esse cuidado maravilhoso que a Mundos Infinitos oferece para os seus clientes, tá? Então confere aqui na descrição, eu não vou mostrar muitos detalhes para você dessa edição, justamente porque já mostrei ali no unboxing. Eu vou começar fazendo um comparativo com a edição definitiva, que é esta aqui, ó. E aqui de cara a gente já vê algumas coisas bem legais assim que a gente pode observar. Em primeiro lugar, eu quero observar, né, a questão da arte, como essa edição absoluta tem uma caixa, tem uma sobrecapa, onde pode colocar ali a questão dos textos e tal. Você vê então que essa arte aqui ela ficou totalmente limpa, sem a presença de nenhum texto, enquanto que a edição definitiva, por não ter a caixa, por não ter todos esses outros detalhes, ela fica, né, bem carregada de textos aí. Então a edição absoluta ela é conhecida justamente pelo seu luxo e ela pretende entregar uma experiência visual, uma experiência estética melhor do que edições anteriores, e é o que a gente vê nessa capa aqui, né? Se a gente pegar e olhar aqui a parte da lombada, também a gente vai ver diferenças aí, né? Você vê que a edição antiga, a edição definitiva, ela tem essa cor vermelha e um letreiramento que vai variar, inclusive colocando o símbolo aqui da DC na parte superior e os nomes aqui, Grant Morrison, Frank Whiteley, os nomes dos criadores. Eu vejo aqui
uma beleza maior na edição absoluta. Eu gosto mais do conceito, tá? Você vê bem grande aí, Grandes Astros Superman, e o logo fica na parte de baixo. Se a gente pega a parte traseira aqui, aí você vê também uma distinção, mais uma vez, né? Aqui você tem a arte completa do Superman com a Lois Lane. É o momento da história, logo no começo, quando o Superman vai entregar um elixir para Lois, que ela vai ganhar poderes do Superman por um tempo. Enquanto que aqui você vê só essa faixa aqui e os textos fazendo referências ao trabalho. Bom, você já observou isso, mas eu quero comentar, tem o fitilho ali também, né? Que é uma coisa que sempre vem nas edições absolutas, mas a gente vê aqui também uma diferença na questão, uma diferença bem significativa na questão do tamanho, tá? A largura, a gente observa aqui que tem uma diferença aí de umas, sei lá, 2 polegadas, eu não entendo bem esse negócio de polegada, mas é uma diferença significativa na parte da largura e também na parte da altura, né? A edição absoluta, ela é bem maior do que a edição definitiva. É curioso porque outras edições definitivas que eu já fiz comparativo aqui no canal, como a edição de Justiça, ou Os Maiores Super-Heróis do Mundo, Reino do Amanhã, essa diferença não era muito grande. Normalmente aquelas outras edições você via uma diferença de tamanho de um dedo, assim, mais ou menos. Não era uma coisa muito significativa. O que acontece aqui é, sim, uma mudança bastante grande na questão do tamanho. E, logicamente, isso permite que você enxergue muito melhor a parte da arte do Frank Whiteley, que é uma arte que eu gosto bastante, tá? Quero mostrar aqui para você também as diferenças em relação a acabamento de guarda e também a questão de extras que esse material contém. A gente vê que a história vai terminar aqui, né? E aí a gente tem Grandes Astros Superman aqui, os extras, você tem alguns conceitos da capa, de capas, né? E aí você tem aqui alguns textos falando justamente sobre esse conceito, o Superman, ideias aqui, conceitos que são trabalhados com a figura do Clark Kent, é uma coisa que aparece muito bem nessa história, é um dos trunfos dessa história, como o Grant Morrison e o Frank Whiteley vão trabalhar a figura do Superman. Conceitos em relação a Lois Lane, Jimmy Olsen também. Aí você tem mais algumas esquetes aqui do Superman, uma capa, e aí você já parte para a área de biografias, né? E aí é isso que você vai ter de extras nesse material aqui. A guarda final e a guarda inicial são as mesmas, tá? Vamos ver na edição absoluta, você vai ver que o conceito da guarda é diferente. Olha só. E na parte final também. Tem esse conceito mais de energia e coisa e tal. Aí quando a gente vai para a parte dos extras, aí a gente vê uma diferença bem grande. Tem muito mais extras a edição absoluta, que incluem aqueles extras que a gente viu na edição definitiva. Você viu esse extra aqui, esse aqui também. Aqui você tem as capas, o que já não tem lá. Seriam as 12 capas originais, né? 12 é um número muito importante nesse trabalho, porque tem relação com a questão dos 12 trabalhos do Superman, né? O Superman vai realizar 12 ações finais aqui, porque ele está morrendo. Eu vou comentar já já sobre isso. Mais extras aqui que não tem lá. Aqueles conceitos do Clark, Lois Lane, Jimmy Olsen. Aí você vai ter muito mais material aqui em relação aos personagens que participam. Você tem os conceitos dos vilões. O Luthor, por exemplo, tem um texto bem grande aqui que fala sobre os conceitos desses personagens. O Sansão e o Atlas, que são dois... Eles são dois heróis, mas eles são heróis que têm uma revanche ali com o Superman. Na história eles vão ter participação. Você vê o Krull aqui, que é um vilão que aparece na história. Ultra Esfinge, Cronóvoro, que é um ser, é um monstro da quinta dimensão. Então você tem mais detalhes aqui, ó, os Bizarros e o Zibarro, que é um personagem desse mundo dos bizarros, que ele é um bizarro dentro do mundo do bizarro, entendeu? Então por isso é Zibarro. Vários detalhes a respeito de personagens que aparecem na série, como por exemplo Barel e Lilo,
que é um casal de kryptonianos, é um conceito que eu gosto muito da história. Eles são aventureiros astronautas e eles não estavam em Krypton quando Krypton explodiu, então eles são outros kryptonianos que vão aparecer na Terra. Os vários Supermans que aparecem na história, o Superman primordial. E aqui é legal porque esse extra ele tira uma confusão que muita gente já fez em relação a esse material, porque é citado o Superman Prime, né, o Superman primordial, e muita gente fez uma referência desse Superman àquele que aparece em Crise Infinita, crise lá do Geoff Johns, aparece também lá na Crise nas Infinitas Terras. Tem gente que pensa que é o mesmo personagem, não é. Fica claro aqui que não é o mesmo personagem. Vai falar sobre os habitantes da cidade engarrafada de Kandor. Aqui há a explicação sobre os 12 trabalhos do Superman, quais são esses 12 trabalhos que ele executa antes de morrer, e aí a gente vem aqui para a parte final, certo? Vale comentar também sobre a parte de cores, não há nada de recolorização, embora que o tipo de papel com maior gramatura da edição absoluta deixa as cores muito mais vivas, essa é a impressão que eu fiquei, tá? Parte de texto, letreiramento, isso não vi nenhuma diferença, a tradução é a mesma, tá? Apenas essa questão, olha, isso aqui eu acho que vai ficar bem nítido para você observar dessas duas imagens, né, que a edição absoluta ela deixa as imagens muito mais vivas, as cores, muito mais não, deixam um pouco mais vivas as cores, tá? Não é uma mudança tão drástica assim, não é uma mudança tão significativa, mas eu percebo até pelo tamanho da página ser maior, você consegue ver melhor aqui a arte na edição absoluta, mas fora isso, a edição permanece a mesma que a edição definitiva. E a gente já vai emendando aqui então, comentar um pouco sobre a resenha desse trabalho aqui, qual que é a proposta. Esse quadrinho ele vai falar sobre o que seria assim, as últimas grandes aventuras do Superman. Esse quadrinho tem vários aspectos que são maravilhosos no que se refere à construção narrativa, não é? Primeiro que ele vai contar a origem do Superman em 2 páginas, né? Que assim, porque aqui ele vai mostrar a origem do Superman, o momento em que o bebê é encontrado e tal. Ele resume isso de uma forma muito bonita e a gente já vê essa página dupla maravilhosa do Superman. O que vai acontecer nessa primeira edição aqui é que o Superman ele está numa missão para salvar a primeira missão humana ao Sol. Tem uma galera que está indo para o Sol, fazer pesquisas no Sol, e a gente vai ver que vai ter alguns problemas que vão acontecer, né? E aí o Superman vai salvar essa missão. Acontece que isso tem consequências. O fato dele conseguir salvar essa galera vai fazer com que o corpo dele receba uma carga muito excessiva de radiação solar, o que faz com que o organismo do Superman comece a se autodestruir, ou seja, na verdade ele está com câncer. O Superman adquiriu um câncer em nível celular por conta dessa hiperexposição aos raios solares. A gente vai ver aqui alguns conceitos que o Grant Morrison vai trazer sobre a figura do Superman. Esse é um Superman muito inspirado no Superman da Era de Prata, que é o meu favorito. Portanto, ele é um Superman que ele não é o Superman do Bernie, não é aquele Superman que tenha muitas limitações físicas. Não, esse Superman aqui ele é muito poderoso. Há inclusive uma descrição logo aqui no começo que ele está carregando aqui esse peso com um braço só e ele está erguendo ali muitos quintilhões de toneladas de peso, é um peso realmente absurdo. E aí tem todo o conceito aqui que é trabalhado, que nessa edição você vai ver esses textos do Grant Morrison explicando o que ele tentou fazer, né? Ele tentou fazer aqui um Superman que fosse um Superman um pouco atrapalhado, até mais atrapalhado do que o Superman do Christopher Reeve, né? E tem aquele conceito de que ele se parece muito grande, desajeitado. Então você vai ver todo momento ele tropeçando, ele caindo. Mas um detalhe interessante é que ele sempre, toda vez que ele cai, ele está ajudando alguém, né? Ele está salvando uma vida. E aqui a gente vai ver o momento em que, rapidamente, o roteiro tenta não enrolar com dramas que são tradicionais do Superman. Por exemplo, a Lois Lane, né, vai descobrir que o Clark é Superman. Não, isso é revelado rapidamente, e aí tá perto do aniversário da Lois.
Superman leva ela para a Fortaleza da Solidão. Aí tem vários conceitos que são muito legais, muito criativos que o Grant Morrison utiliza. Por exemplo, o conceito de que na Fortaleza da Solidão da Era de Prata existia uma chave gigantesca com a qual o Superman abria essa fortaleza, só que agora ele não usa mais a chave gigantona, ele usa uma chave pequena. É explicado aqui, né, por que ele está usando essa chave pequena. E tem um mistério aqui em volta do Superman. A Lois, ela tá bem desconfortável e ela tá até um pouco temerosa, porque ela fala, não é possível, ele não é o Superman, o Clark não é o Superman. E ela tá super desconfiada, tal, até que ele vai dar o presente para ela, porque é aniversário, ela vai ganhar os poderes do Superman por um tempo. Aí ela vai ter alguns conflitos aqui com uma super esfinge. Esse quadrinho consegue criar momentos muito bonitos assim da interação do Clark com a Lois. É até um ponto que eu gostaria de ver mais ao longo da história, só que isso fica um pouco limitado porque a gente vai acompanhar o desenvolvimento do Clark no sentido de tentar resolver os seus próprios problemas, digamos assim, uma vez que ele sabe que vai morrer. Enquanto isso, o Luthor está no corredor da morte. O Luthor foi condenado, né, e a gente tá achando aquilo muito estranho, porque o Luthor tá muito tranquilo. O Luthor não parece estar verdadeiramente preocupado com o fato de ter sido condenado à morte. A gente vai ver aqui o Superman tendo contato com alguns outros Supermans. Tem um conceito que é muito interessante, que é o conceito de tropa Superman. Vai encontrar com Supermans do futuro. Ele vai ter um outro momento aqui com o pai dele, né, com o Jonathan, que já é falecido, mas vai ter uma situação aqui em que o Superman vai poder reencontrar o seu pai. Tem uma situação que vai acontecer quando uma infecção bizarra, né, do mundo bizarro mesmo, começa a atingir o planeta, e o Superman vai tentar salvar isso. Ele vai tentar salvar a Terra, ele vai salvar a Terra dessa infecção bizarra. Só que essa história é bem maluca, né? O texto aqui do Morrison é bem complexo. Dentro dessa linguagem do bizarro, você tem dificuldade até de acompanhar o que eles estão conversando, mas isso condiz com a história, logicamente. O Bizarro é um personagem muito estranho, muito esquisito, e aí a gente vai ver que ele vai conhecer uma versão bizarra dentro do mundo bizarro, que é o Zibarro, né? E ele é uma figura que não se enquadra, não se encaixa dentro desse mundo cúbico, que é o mundo bizarro, e a gente vai acompanhar aqui, então, como é que o Superman vai fazer para sair desse planeta, uma vez que o Sol Vermelho faz com que ele perca os seus poderes. Aí nós vamos ver aqui numa outra história, Superman tendo contato com dois kryptonianos, que é o Barel e a Lilo. É um casal de cientistas, aventureiros, astronautas, que não estavam em Krypton no momento da explosão, e eles chegam na Terra e eles discordam da atitude do Clark, do Kal-El e tal, como é que ele não dominou a Terra. Aquela velha história. A gente vai ver como é que o Superman vai resolver essa situação aqui. É uma história bacana, uma história que deixa a gente com vontade de conhecer mais sobre esses personagens, esses kryptonianos. E aqui a gente vê que tem várias kryptonitas diferentes. Vai ter uma história que o Superman vai ter um contato aí com uma kryptonita diferente. Tem o cachorro dele, o Krypto, né? E a história, ela em alguns momentos, ela também vai se passar no passado ali do Clark e tal, quando ele ainda estava num relacionamento com a Lois. Isso é citado, né, na história. Uma coisa que, embora eu goste demais dessa história, tem algo nela que me deixa sempre com uma sensação de falta, que é o não contato dele com o Batman. Você não vê tendo uma conversa, um momento com o Batman, mas acho que isso foi uma decisão, talvez, para que em momento algum a cena fosse roubada, né? O quadrinho aqui é sobre o Superman, é sobre a bondade dele, é sobre como que ele é poderoso, a capacidade, a inteligência, a força, e como é que ele utiliza isso sempre na intenção de fazer o bem. A gente vai ter o combate aqui, digamos, o confronto final entre Superman e Luthor, né? E esse quadrinho, ele com certeza, ele consegue transmitir pra gente toda a graciosidade desse universo do Superman, né? Quando o James Gunn apareceu ali no X, tirou foto ali mostrando que ele tá lendo esse quadrinho, muita gente, quem conhece o material, ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz, né? Porque é um trabalho que desenvolve esse Superman bondoso,
foge daquele conceito de filmes que foram feitos, por exemplo, pelo Zack Snyder, que é filmes do Superman mais dark. Não que eu não acho que a abordagem não seja válida, mas eu prefiro esse Superman aqui tratado pelo Grant Morrison como uma divindade solar, né? O Superman tratado aqui como a epítome da bondade, da esperança, da crença de dias melhores. E me parece que esse vai ser o rumo tomado aí nos próximos filmes do Superman. A julgar pelo trabalho que o James Gunn estava lendo e que ele vai usar como referência para fazer o novo filme, que não por acaso, né, ganhou o título de Superman Legado, né, Superman Legacy. Cara, faz muito sentido que esse material tem uma influência muito grande. E ele tem essa força de mostrar esse Superman bondoso, esse Superman que acredita na bondade humana, acredita na vida, né, e que utiliza toda a sua capacidade para o bem. Você vê isso desde a arte, as cores, o trabalho, a gente vê que mesmo quando ele é Clark Kent, ele tem um volume muscular muito grande, assim, é um Superman parrudão, grandão, assim, parece um tourão, que vive ali no Kansas inicialmente, né, ele é um fazendeiro mesmo, a gente consegue perceber essa coisa da força do Superman e as cores trabalhadas aqui sempre valorizando demais esse aspecto do luminoso no Superman, sem falar das diversas situações em que ele vai enfrentando aí seus adversários, mas sempre com o sentido de fazer o bem. É um quadrinho assim, obrigatório para quem quer conhecer mais o Superman. Não tem como você ter uma biblioteca, uma estante aí de quadrinhos do Superman, ignorar isso aqui, não tem como, porque para muita gente, repito, é a melhor história do Superman. Eu gosto muito do que ela representa e gosto muito do que ela representará nos próximos anos aí nos filmes da DC. Eu tô bastante empolgado, justamente por conta desse quadrinho aqui especificamente, tá? A edição absoluta tá muito bonita, tem caixa sobre capa, vem com fitilho, e é um quadrinho que, pela maravilha que pela beleza que ele traz para quem é fã de super-heróis, em especial do maior de todos, esse quadrinho aqui realmente merece uma edição com esse luxo, com esse acabamento maravilhoso, tá bom? O link tá aí na descrição para você adquirir. Conta pra mim o que você pensa desse quadrinho aqui. Você que já leu, conta pra mim se você considera esse aqui o melhor quadrinho já feito do Superman, ou pelo menos o melhor quadrinho que a gente já tenha lido do Superman. Deixe seu comentário aí, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!